alegria, salve, salve família Seente! Tudo bem com vocês? A gente aqui está ótimo, principalmente porque nós temos uma pessoa muito querida e especial aqui com a gente, que vai nos ensinar, que vem trazer seu axé, contar sua história no caminho da espiritualidade. É o nosso querido Christian Valério. Ele tem um terreiro de Umbanda em Manchester, na Inglaterra. Olha que honra que a gente está trazendo o Christian aqui. Olá, Christian, tudo bem com você? Olá, Andréia, tudo bem, graças a Deus. Um axé com muita alegria, com muita paz para vocês. Muito bom, nós estamos muito felizes, Christian, de ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que a família Seente vai conhecer muita coisa, porque uma coisa é a gente ter um terreiro no Brasil e a outra é a gente ter um terreiro fora do Brasil, e você vai falar muito sobre isso. Olá, William. Salve com muita alegria, família Seente, gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade no podcast No Caminho da Espiritualidade. Hoje tendo a honra e a alegria de trazer meu irmão, também filho do nosso grande sacerdote maior, Márcio Caim, que a gente sempre fala dele aqui, e eu assisti um vídeo dele com o pai Márcio no Band Boa, que eu acompanho o Band Boa online, né? Então ele publica, eu já acompanho. E eu achei super interessante, procurei o Christian e ele me deu essa honra, nos deu essa honra de estar aqui conosco hoje batendo esse papo. E antes da gente começar, para que todos possam estar apresentados aqui, Vânia, bom dia, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. Hoje, em especial, estamos aí diretamente da Inglaterra com o nosso amigo, que vai nos contar muitas coisas interessantes, né? E eu estou doida para saber como é que funciona um terreiro na Europa, se os europeus gostam da Umbanda, que aqui no Brasil já é uma religião em que todos nós abraçamos, né? Mesmo que a gente não seja da Umbanda, a gente gosta da Umbanda, o povo brasileiro abraça. Mas e o europeu? E aí, Valério? Christian Valério? O prazer é todo meu, tá? Eu que sinto lisonjeado pelo convite desse meu irmão de barco, né, de iniciação, né? Só para não deixar o pessoal esquecido, com sentimento de esquecimento, nós estamos com duas casas abertas, uma em Manchester, que é no norte, né, da Inglaterra, e o outro em Bournemouth, que é no sul da Inglaterra. Apenas 4 horas de carro, separação de uma e outra, né? Então... Nossa, que beleza, né? Isso é uma alegria para a gente saber que está crescendo também fora, né? E conta para a gente, começa a contar para a gente como é que você chegou nisso. Como você chegou no Márcio para você poder ser hoje como você é, um babalaô? Então, como você chegou até lá, Christian? Conta para a gente. Então, Vânia, a um pouco longa, né? Eu venho de uma família que era parte umbandista, parte católica, né? A maioria era umbandista, né? Católicos era a minoria. E eu comecei minha vida espiritual como católico. E entre os 16 e 17 anos, não lembro a data exata, eu comecei a ver uns vultos, né? E não me deixavam mais dormir, né? E quanto mais eu rezava junto com o padre, com a Igreja Católica, mais os vultos se fortaleciam. Então, eram perturbações durante o sono, né? Eu via ele sair, dando volta na minha cama, e o mais engraçado é que minha cama ficava na parede, e nessa parede não tinha nem outra casa. Era um terreno, um muro alto e um terreno alto. Então, depois começou umas dores, né? Que irradiava entre a minha barriga e o meu rim. E foi feito 8 meses de estudo, estava com um convênio bom naquela época, aí no Brasil ainda, né? A minha família é de Jacareí, interior de São Paulo, e nós éramos empresários, então estava com um convênio bom. E foi feita uma bateria de exames, passei por vários especialistas, vários médicos, enfim, não descobria nada. O sangue estava limpo, a urina estava limpa, os intestinos estavam limpos, então a dor era alucinante, mas ninguém sabia por que ela estava limpa. O apendicite também não estava limpo, não tinha estourado. Então, quer dizer,
Depois de 8 meses, eu fui com todo esse calhamaço de exames, num especialista que era um dos melhores de São Paulo. Daí ele olhou, depois dele folhear tudo aquilo ali, ele virou para mim assim e falou: bom, você está com um bom convênio aí, vamos então marcar a operação para a semana que vem, né? Eu falei: nossa, doutor, graças a Deus, então o senhor sabe o que pode ser? Ele falou: não falei isso, falei que eu vou me operar, se for da minha especialidade, eu opero, se não for, eu fecho e derivo para outra pessoa. Então você imagina, ali naquele momento meu mundo caiu, né? Voltei para casa e minha mãe, quando eu contei isso, minha mãe falou assim: vamos lá no Pai Joaquim. Eu falei: não quero, eu sou católico, eu nasci católico, quero morrer católico, né? Só que depois, realmente, as coisas foram piorando, né? Eu fui emagrecendo, eu não comia, eu não dormia, eu acordava muito cansado. Hoje, com o conhecimento que eu vejo que era uma obsessão típica, né? Eram 3 entidades que me obsediavam. E daí eu fui no terreiro do Pai Joaquim, decidi ir no terreiro do Pai Joaquim de Angola, e foi feito um trabalho de cura, né? Que a gente chamava, pelo menos ali na Mãe Criseida, a gente chamava a roda de preto velho. E ali eu fui curado, ali a dor parou. Ali a dor parou e o Pai João desceu. O Pai João da Cruz, meu guia de frente, que me acompanha, ele desceu. Ele deu o nome dele, pediu uma pemba, riscou o ponto, acendeu uma vela com um copo de água e falou assim: fala para o filho que ele pode continuar sendo católico, só que a gente respeita a religião dele, só que o trabalho dele comigo começou agora. E depois eu comecei a desenvolver na Umbanda, meio católico, meio umbandista, e com o tempo eu fui deixando o catolicismo porque não dava respostas, né? As respostas que a doutrina, eu respeito muito a religião católica, sempre que eu posso ajudo meus irmãos católicos, ajudo os projetos da Igreja Católica, merece o nosso maior respeito. Só que a doutrina espiritual dela não dá muitas respostas para a gente, né? Porque uma criança já nasce cega, ou sem um braço, sem uma perna, né? E eu fui encontrando, eu só dei um exemplo, mas eu fui encontrando mais respostas para minhas dúvidas aí no terreiro do Pai Joaquim. E nada, ali eu fiquei 7 anos, né? Sem faltar nenhuma gira, e desenvolvi bem. Depois veio o Caboclo, demorou um pouco para vir. Depois veio e o seu Pinga-Fogo e outras entidades, Marinheiro Martim também. E de esquerda veio o seu Pinga-Fogo. Em 7 anos, o seu Pinga-Fogo veio 4 vezes só, que eu me lembro, né? E depois nunca mais se manifestou. Depois eu saí para a Europa, saí para os Estados Unidos, não deu certo. E depois vim para a Europa e acabei que peguei um bom caminho e me estabilizei na Espanha, né? E daí a gente começou atender assim só na sala de casa, né? Assim, muito, muito timidamente, só convidando uma reunião familiar, né? Pessoas mais próximas, ainda não era nada público. Cristiano, como é que você fez? Você disse que você passou primeiro pelos Estados Unidos, ficou um tempo lá, e aí você abandonou o terreiro, porque você estava no Brasil. O terreiro do Pai Joaquim era no Brasil, não é? Aí, depois que você saiu, o que você fez? Você continuou tendo contato? Como foi para você começar a andar pelos Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, etc.? Como foi essas suas passagens? A tua mediunidade complicou de novo por você não estar usando? Você usou? Como ficou? Conta isso para a gente. Pois não. Então, quando eu recebo uma proposta para ir para os Estados Unidos, eu comento com o Pai Joaquim e peço uma licença para me ausentar, né? E ele entendeu, ele já sabia já que o meu caminho era fora do Brasil, né? Inclusive, ele chega a falar isso para minha mãe, né? O filho vai ter uma caminhada e voz vai acompanhar ele. Minha mãe nem pensava sair do Brasil, né? Bom, nos Estados Unidos, então, praticamente foi só atendia, dava passe, mas muito pouco, muito esporadicamente, e eu fiquei apenas um ano e 2 meses lá nos Estados Unidos. Nasceu meu sobrinho, eu voltei com a intenção de retomar, voltei a frequentar o terreiro do Pai Joaquim, tudo, mas depois recebi uma proposta muito mais importante para a Espanha. E daí, em abril de 2001, eu saio, faço minha saída definitiva do Brasil, com as bênçãos outra vez do Pai Joaquim. E uma vez na Espanha, daí aquilo que eu falei, a gente começa a abrir alguns trabalhos assim em casa, a cada 2 semanas,
ou a cada 3 semanas, assim, esporadicamente, para atender apenas brasileiro, não era divulgado, não era nada, tá? Eu ia perguntar justamente isso, Christian. Você atendia os americanos ou você atendia apenas brasileiros? Então, uma coisa leva a outra, né? O boca a boca é muito rápido, às vezes funciona, naquela época funcionava melhor do que a internet hoje, e até hoje eu acho que às vezes funciona melhor do que o Instagram e tudo mais. É, o Pai João da Cruz atendeu, ele já fez aquele trabalho de cura, que o Pai Joaquim me curou, ele fez aquele trabalho de cura com 2 crianças, e pelo que me contaram, né, eu tenho um certo grau de inconsciência bastante alto, uma das crianças tinha síndrome de Down, leucemia muito forte, já desconsiderado, desenganado pelos médicos, tanto é que ele estava há 6 meses se alimentando apenas por sonda, que já não entrava alimento, né? E quando o Pai João, e conta a minha mãe, né, a cambona que estava lá, que quando o Pai João termina o trabalho, ele sai da roda, tira ele tudo, e daí pergunta para ele como que ele estava, a criança olha para o olho da mãe assim, e fala assim, mamãe, tenho hambre, tenho fome. Ali a mãe desaba a chorar, o pai desaba a chorar, abraça ele, porque fazia meses, 6 meses que a criança não pedia nada de comer. Inclusive não tínhamos, né, nada preparado, tinha uns bolinhos fritos, falei, não vamos dar fritura para ele, que, né, pode complicar o quadro clínico dele. Tava a 20 minutos de carro da casa, falei, pega ele agora, leva para casa, dá uma sopinha, uma coisa bem fraca, e se ele, caso ele passar mal, daí o hospital tá ali do lado, né? Então, até para terminar de atender ele, a gente teve muito cuidado pelo estado de saúde dele. Nunca mais teve, a leucemia remitiu, a partir daquela semana, os médicos não entenderam, inclusive até um dos médicos que cuidava do caso dele entrou em contato comigo para saber o que a gente tinha feito com ele. Né? Sim, e o mais detalhe, essa era uma criança de uma família espanhola. O médico me procurou para saber o que a gente tinha feito com ele, porque ele não encontrava traços da leucemia, tanto no sangue como na medula espinhal dele. Ela estava se regenerando e sem eles terem mudado um tratamento que não estava funcionando há mais de anos. Né? Então, quer dizer, essa criança foi salva. E é uma família espanhola, né? Então, quer dizer, uma brasileira que estava no hospital, que tinha sido atendido também pelo mesmo caso, uma criança de leucemia, conversou com uma família espanhola e falou, olha, estou vendo que vocês estão muito desesperados, vocês acreditam em Deus? Acreditamos. Então, talvez tenha um lugar que possa... Eu tenho uma curiosidade com ele e ele vai me esclarecer. Se as pessoas são, por exemplo, essa família espanhola, ela entende português? Os espíritos, quando vêm falar, falam em português? Você fala em português? Quando o espírito toma conta, você permite falar na língua deles? Do inglês, americano, o inglês aí da Inglaterra, ou Espanha. Como fica? Você fala na língua do lugar que você está? É uma dúvida que muita gente me faz, uma pergunta que muita gente me faz. Não, eu continuo, os espíritas, né, são dos nossos ancestrais do Brasil, então eles falam português, né? O seu pinga-fogo demonstrou um certo conhecimento da língua inglesa, mas ele não chegou, ainda que eu saiba, a não sei que ele não chegou a falar, porque é muito mecânico, Vânia, realmente eu tenho um estado de inconsciência muito forte, né? Então realmente eu não consigo interferir, não consigo nem ajudar na consulta, né? Eu falar assim, pai, fala essa palavra, ou pai, fala outra palavra. Não consigo fazer isso, não tenho essa capacidade. Já tentei e acaba bloqueando a comunicação e não vai para frente. Então, nós temos um cambonos, que são tradutores, né? Então, aqui em Manchester, em Bournemouth, a gente tem cambonas que falam perfeitamente inglês, já são pessoas que moram aqui 10, 17 anos aqui, então falam inglês fluente, então eles ficam do lado da entidade quando eu estou incorporado. Eu só queria fazer um comentário. O médico perguntou para você, que existe quando ele tico? E aí você respondeu para ele, simples, macumba. Deve ter sido engraçado isso. Na verdade, eu tratei de levar o assunto o mais clinicamente possível dentro do... Claro, não sou médico, dentro do pouco que eu conheço, né?
E falei, depois na conversa falei que era um tratamento que em inglês é healing, né? Já vamos tocar nesse assunto, como que eu explico Umbanda aqui para inglês, já vou falar. E em espanhol seria sanação, rezos com sanação, com energia espiritual, e assim você vai explicando. Enfim, o ateu, quando ele escuta isso, ele pega a sua parte científica e guarda para ele. O religioso pega as duas partes, né? Isso aí foi só um comentário curioso, mas enfim. Você comentou lá na entrevista que você deu para o Márcio sobre as suas experiências aqui no Brasil em relação a esses contatos mediúnicos, né? mais direto. Inclusive uma situação grande, né, que você mencionou de uma fila de aeroporto, não foi isso? Sim, surpresas, né? Às vezes, para mim, desagradáveis. Meus guias sempre me põem em complicações, às vezes, né? Então, uma vez que eu estava para embarcar no Brasil e se apresenta um espírito na fila, né? Assim na minha frente, meio que na frente do lado, falando que queria se comunicar com o rapaz, né? Que estava atrás de mim. Até então, nem sabia que eu estava preocupado na frente, não tinha nem olhado quem estava atrás ainda. Daí eu falei assim, tá, mas eu falei pro espírito, né, assim, mentalmente, né, falei, mas o senhor não tá vendo que a gente tá viajando, uma situação que a gente tem que prestar atenção nas coisas que vai aparecer aqui e tudo mais, né, andar para frente, ir pro lado, essas coisas. Daí ele falou assim, não, mas é meu filho, eu quero falar com ele porque ele tá indo pro meu velório. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Então tá bom, vamos lá. Quando eu me viro pro lado, era um rapaz de terno e gravata e com uma Bíblia do lado do braço. Daí eu falei assim, meu Deus, que situações que vocês me colocam. Daí eu cheguei pro rapaz e falei assim, dá licença. Eu vi que ele estava realmente nervoso, realmente apreensivo, né? Eu falei assim, você está indo pro Brasil, tô vendo que o irmão é crente, né? Acredita na palavra, tudo. Tentei ensaiar lá, mas não deu muito certo. Falei assim, você me dá licença, eu tenho uma mensagem para você. Ele falou assim, uma mensagem? Eu falei, Até então ele estava olhando para mim e falou, é mais um louco que eu encontrei aqui na fila, né? Eu falei, não, seu pai, eu sei que você está indo dar o seu último adeus com teu pai, né? Ele falou, como que você sabe? Eu falei assim, pois não sei se você acredita, mas ele está aqui falando para mim, né? Que você não precisa ter pressa, o que você pôde fazer por ele, você já fez, ele também, vocês sempre se deram bem, então você foi um bom filho. E depois ele foi falando, né? Detalhes que hoje eu não lembro, mas detalhes que são muito pessoais e de família, coisas que estavam escondidas em certas gavetas e coisas assim, que eu não tinha como saber, eu nunca vi esse rapaz na minha vida. Então, ele ficou emocionado, que ele viu que era verdade, apesar dele ter uma crença que vai contra isso, e ele se emocionou, eu também me emocionei, depois nós se abraçamos e tudo, enfim, trocamos e-mail, que naquela época não tinha WhatsApp, e até então, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente se correspondia para conselhos, geralmente conselhos energéticos, né? Mas não de doutrina, mas esse é um dos apuros que eles me põem, né? Eu achei essa história bem interessante, por isso que eu falei, deixa eu mencionar aqui, para que a gente possa trazer, né? Vocês vejam, quem está nos assistindo, que a mediunidade é um negócio que ela realmente extrapola, né, o nosso conhecimento direto, né, e a forma como a gente, às vezes, gostaria de fazer. Né? Todos nós aqui, de uma forma ou outra, já tivemos alguma experiência colocado nessa circunstância que é complicada, mas tem o seu motivo. E outra coisa que o Márcio fala sempre, que a gente repete sempre aqui, irmão, nós conhecemos muito pouco da espiritualidade de verdade, né? Então, muitas coisas que nos são trazidas, como essa situação. O senhor havia acabado de desencarnar e ele foi dar uma mensagem para o filho, naquela circunstância que ele estava, né, a caminho do velório dele. Então, você veja como é que são as coisas. Muitas vezes, pelas literaturas que a gente tem, pelos conhecimentos que adquirimos, a gente acha que essas coisas são diferentes. Tem situações que sim, tem situações que não. Cada um tem uma condição diferenciada. O Márcio fala sempre isso, eu gostaria de colocar novamente isso aqui. Mas, dando sequência aí, Christian, você também mencionou lá naquela entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco, a dificuldade de você introduzir uma religião brasileira, com 113 anos de vida hoje, né? Mas que quando você chegou tinha, talvez,
menos de 100, quando você chegou na Europa, e você introduzir esse tipo de coisa num país que não permite, inclusive, vela, não permite várias coisas que a gente precisa para o nosso culto aqui, as dificuldades que é você ter um terreiro fora do Brasil. Acho que a gente pode começar você contando um pouquinho no continente, né, na Europa continental, e depois como é que é, né, aí na Inglaterra. Se puder falar isso para a gente, eu agradeceria. Então, quando nós chegamos na Espanha, eu cheguei em 2001. Depois minha mãe, ela termina um relacionamento com meu pai e se divorcia, e depois em 2002 chega ela com meu sobrinho, né? Meu sobrinho um órfão, e acaba que a gente fica constituindo uma família de 3 aqui. Então, quando ela chega em 2001, 2002, a gente começa a atender assim ali na sala de casa e tudo mais. Só que naquele tempo, né, que eu falava, ali já tinha pais de santos, tinha amigos meus que já eram pais de santo ali, né, eu um simples médium de incorporação, e não tava bem visto. A Espanha, né, que foi o caso quando chegamos ali em 2001, 2002, a Espanha ela sempre teve como que eu posso dizer assim, uma certa magia, um certo mistério, né? E, existem na Galícia as meigas, né? Que para nós seria a tradução seria mais ou menos bruxaria, né? Mas aquela bruxaria popular, aquela bruxaria de família, né? Que seria uma rezadeira, as meigas, né? Então, ali na Espanha não estava reconhecido. Bom, passou 10 anos disso, depois eu voltei a entrar em contato com o pai de santo que estabeleceu lá no sul da Espanha um Ilha-Axé de Angola, do qual eu pude participar de alguns meses lá, ajudar ele, e eu perguntei, eu vi ele dando um recibo, né, etc e tal, eu falei assim, mas você é autônomo? Ele falou, sim, sou autônomo, registrado como autônomo na prefeitura. Eu olhei assim e falei assim, mas existe código para cotizar, para pagar a aposentadoria como autônomo, como pai de santo? Ele falou, não, agora tem. Eu falei, tá reconhecido? Eu falei, tá, então o governo espanhol reconhece como o código é número tal e a profissão é santeiro. Santeiro, né? Olha só que interessante. O que é bom, porque isso dá uma garantia do que você está fazendo, se a polícia te parar, onde você está indo com isso aí? Por que seu carro está cheio de vela? Né? Porque está de vela até... Não, eu sou, olha aqui, ó, sou um autônomo reconhecido pela prefeitura tal, número tal, e autônomo como santeiro. Então, isso dá. Agora, então, outros países começaram a fazer isso também. Né? Cada um com a sua nomenclatura, cada um com o seu nome. Então, aqui tem também na Inglaterra, nós vamos começar com um movimento de legalizar a Umbanda no sentido dela ser reconhecida como, a palavra é worship, né? A tradução dessa palavra seria reunindo as ovelhas, né? Então, uma vez que licenciado isso e tirar esse número, a Umbanda fica reconhecida. Mas hoje, a nível de prestação de contas, como cotizar para aposentadoria, cobrar um cliente, etc e tal, defumar uma casa, alguma atividade que requer uma remuneração, pelo menos para pagar a gasolina da pessoa que chegou até lá, tem como fazer isso legalmente agora, né? Então dá um status de maior proteção. Mas no começo realmente era tudo escondido, era tudo assim mais difícil, não vamos fazer muito barulho para não chamar atenção, né? As casas que tinha tabaco. Hoje está mais controlado, o que nos dá uma certa proteção também, legal. Bacana. E um desafio que você mencionou, que também acho que é bem interessante para as pessoas ouvirem aqui. Nós, por exemplo, tivemos um desafio enorme que a gente começou atendendo em São Bernardo do Campo, dentro das nossas casas. Depois, a Vânia mudou aqui para Peruíbe, né, que ela já morava aqui, ela voltou para cá. E eu e a Andréa, alugamos um espaço lá e a gente atendia nesse espaço. Mas era um espaço, ainda era uma casa, ainda era restrito. Aí viemos para cá, mudamos para cá e começamos a atender no fundo da casa da Vânia e no fundo aqui da nossa casa, né? E aí, no ano passado, regularizamos, né, o terreiro com o CNPJ, bonitinho, alugamos um espaço, estamos terminando a reforma dele e nós vamos abrir a porta para a rua. Dessa feita agora, vai ser um centro aberto, com placa, bonitinho, tal, mostrando, até porque a gente tem toda a documentação para poder fazer isso. Mas você mencionou na entrevista com o Márcio que um aluguel aí na Inglaterra, ele é muito caro, né? Coisa de 1.800 libras por mês que você mencionou.
e que você acaba tendo que fazer trabalhos em igrejas e alugando espaço por hora. Acho que era interessante você mencionar isso também. Então, graças a essa assistência jurídica que o governo nos dá, hoje o TUPO é legalizado. A tenda de Umbanda Pai Oxalá, de UK, é legalizado, inclusive o nosso logo tem direitos autorais e tudo mais, né? Então, realmente, vale a pena fazer o trabalho bem feito, porque a Umbanda merece o melhor da gente, né? E sobre a questão do... Então, sobre os valores do aluguel, realmente é muito complicado, né? Uma sala, para a gente ter uma sala, um hall, né? Uma sala comercial, né? Que a gente possa montar um altar, que tenha banheiro, que tenha uma estrutura que dê para atender o pessoal, água corrente, luz e tudo mais. Então, uma sala comercial, nós estamos falando assim, poucos metros quadrados, e não sai menos que 1.500, tá? Só que daí o que acontece? Nós somos poucos, né? O Tupo agora está com 8 filhos em Bournemouth e 6 filhos aqui em Manchester, né? Tem gente pedindo para entrar, mas ainda está em processo. Com essas pessoas não podemos, né, bancar um aluguel, né, dessa envergadura. Teria que pedir uma mensalidade muito cara para os outros e acho que não é a questão, né? Então, o que nós fazemos? Como aqui tudo é caro nesse sentido, de metro quadrado, não é somos nós, não. No lugar que a gente está também, a igreja anglicana também aluga durante o domingo 4 horinhas ali, 3 horinhas ali. E nós alugamos durante toda a terça-feira 2 horas, 2 horas e meia, e no mesmo espaço. Então, praticamente, o espaço ali funciona 10, 12 coisas, né? Não no mesmo tempo, cada um no seu horário, no seu dia, né? Então, o mesmo lugar que a gente faz oração, tem lugar que é o mesmo lugar que faz balé, dança típica, enfim, aniversário. Então, por isso, por ser tão caro, a gente tem que se virar assim no aluguel. Então, praticamente, o nosso lugar móvel, né? Monta e desmonta, risca os pontos, apaga, etc e tal, até um dia que isso aqui evoluir, a gente possa pegar um local dedicado 24 horas para a gente, daí a gente faz a modificação no local para atender a Umbanda, né? Pois é, então, a gente aprende, né? E você com certeza aprendeu também junto com o William, que nós temos que fazer assentamento, que nós temos que ter uma estrutura espiritual para suportar um trabalho de Umbanda, né? E como é que fica se você está usando um salão que são diversas coisas? Como fica? O que os espíritos falaram para você? Porque se a gente aqui vai ter tanto trabalho em fazer toda essa parte a parte sólida mesmo do trabalho espiritual, como fica o seu trabalho? Assim, tão volátil, cada hora, num lugar, num espaço, como fica isso espiritualmente? Então, quando eu perguntei isso para os guias como que seria, né, às vezes eles não explicam muita coisa, eles só falam assim, nós vamos te dar o caminho, nós vamos providenciar, né, mas não explicam. Mas eu posso falar com o que aconteceu, já estamos no estágio avançado, o tubo está funcionando, né, muito bem, graças ao Xalá e aos guias. Então foi assim, o meu quarto de santo, ele está lá na minha casa, né, por graça dos guias, eu aluguei uma casa que sobrou um quarto, né, e não é um quarto nem pequeno nem grande. Então eu coloquei prateleiras, os assentamentos estão em prateleiras, né, que é o que o Pai Márcio ensina, que são os assentamentos de superfície, estão em prateleiras, e ali eu renovo minhas firmezas, toda vez que eu viajo no final de semana para lá, né. Aqui aqui os pontos firmados no chão estão feitos em umas tábuas de né, mármore escuro, e o Pai João da Cruz riscou os pontos, né, a gente pôs uma capa de verniz, né, com a permissão dele, e aí ali a gente renova, acende as velas ali, mas para trazer o axé lá do quarto do santo para a sala alugada, entendeu? E hoje você tem muitos ingleses que frequentam o seu centro? Como é que fica hoje a diversidade, né, cultural das pessoas que hoje são assistidas por vocês? Então, contando com os 2 tupos, nós temos um italiano, 2 ingleses e um português que acabou de entrar como filho da casa, né? Vai nos ajudar como cambono. Sobre a questão dos ingleses, dos locais, geralmente são pessoas que são casados com uma filha de fé
e o marido está com a mãe que está doente, então traz a mãe para tomar um passe, né? O seu pinga-fogo atendeu, ela ficou bem melhor, etc e tal, então acaba, daí vai passando a palavra, etc e tal, para outro, o boca a boca, e sempre vai trazendo, vou levar uma amiga, tem gente que me escreve, posso levar uma amiga, né? Porque aqui, pelo local ser pequeno, eu tenho que agendar para ir na gira. Só por questão de controle mesmo, não é que vai ser negada a entrada, mas é por questão de controle que tem um número certo. E aqui, como salão que a gente aluga, a gente pegou um salão grande, então a gente não tem esse controle, não precisa. Né? Pode encher o salão que não vai ter problema. Então a gente faz isso. No boca a boca, um inglês vai trazendo o outro e aos poucos a casa vai se enchendo. Pois é, e eles são muitos presbiterianos, anglicanos, né? Vocês sofrem preconceito? Se vocês, por exemplo, estão na rua e vocês estão usando guias dentro da camisa, dentro da roupa, e que aparece um pouco a guia, e se você tem que preencher alguma ficha em algum lugar perguntando qual a sua religião, aí você coloca Umbanda, umbandista, ou uma coisa assim, ou o nome que se dá aí na Inglaterra, não sei. Você sofre preconceito com isso? Então, aqui não. Aqui a mentalidade aqui é bem aberta em relação a isso. Existe, claro, às vezes existe, você acaba topando numa recepção, alguém que não dormiu direito, alguém de mau humor, e acaba implicando, às vezes, até com a tua maneira de falar, né? Enfim. E se alguma coisa assim está destacando um pouco, ele acaba pegando com isso aí. Mas geralmente eles são muito discretos, eles nunca, jamais vão perguntar o que é isso aqui, o porquê que você está usando isso aí. Como muitos eles falam, que bonito, como brilha bem, né? Não sei o que é interessante, né? Mas não entra nesse assunto. Na questão de contratação, quando você vai fazer uma entrevista, alguns lugares perguntam, outros não, mas eu já vi que a maioria não pergunta, alguns só que perguntam se você que religião que é, porque no sentido de que eles programarem, porque tem uma lei aqui que quando você aumenta muito grande, contrata muito grande o número de uma mesma religião, você tem que preparar uma capela ecumênica, né? Isso começou no caso dos nossos irmãos muçulmanos que tem que parar para fazer oração, né? Então, nesse caso, a fábrica tem que preparar uma sala especializada com carpete para eles poderem, né, bater a cabeça. E também, a partir daí, essa sala fica aberta para evangélico, para todo mundo. Então, não percebi aqui não nenhum problema de discriminação, eles não perguntam não. Inclusive aqui na Europa é muito de boa, você pode ir com o cabelo pintado de amarelo, ouro, que ninguém vai te perguntar o porquê que você está assim, entendeu? Então... Eu queria saber, assim, no geral, como é o posicionamento da maioria dos ingleses, se existe curiosidade, ou muitas perguntas, ou se existe facilidade ou dificuldade de entender sobre o processo de reencarnação. Então, vamos lembrar que a colonização na Índia foi muito forte, muito presente. E a raiz disso que aqui tem muitos indianos, né, que receberam, tanto por mérito como por descendência cruzada, a cidadania inglesa, né? Então eles vêm para cá. Então esse contato nós temos, por causa disso, muitos ingleses que acreditam na reencarnação. Por outro lado também, ingleses que não tiveram esse contato com os colonizados, com os ex-colonizados, o inglês viaja muito, ele é muito curioso, né, no bom sentido da palavra. Então eles acabam tendo experiência. Lembro agora, falando nisso, que o próprio rei Charles, né, que está reinando agora, quando ele era príncipe de Gales, a mãe dele ainda era viva, ele teve uma experiência muito bonita no deserto de Marrocos, no deserto da Namíbia, na África, e ele voltou de lá e escreveu um livro, que o nome do livro chama Energias, né? Então ele teve uma revelação espiritual lá e ele escreveu esse livro, o livro existe até hoje para a gente comprar. Então o inglês nessas viagens que eles fazem, eles têm contato com outra cultura e acham muito interessante a reencarnação e tudo mais. Rapaz, cada coisa interessante. Bom, primeiro, né, você viver num lugar tão antigo, né, que a Europa, né, digamos assim, é o berço, né, da civilização ocidental, né, principalmente por conta da sua antiguidade. Eu tive a oportunidade de passear pela Europa por 20 dias em 1994.
né? Já se vão aí 40 anos, já, aliás, 30 anos já, né? E é bem diferente, né? É bem diferente, porque aqui no Brasil, você bem sabe, mesmo hoje, 113 anos de uma religião brasileira, a gente ainda sofre preconceito por aqui, né? Então, não é uma coisa muito tranquila de se fazer, nem nada que o valha. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você também, Christian, com relação à dificuldade que é você ter os elementos para que você possa fazer o trabalho, né? Porque a Vânia perguntou essa questão do assentamento. Quer dizer, você fez o teu assentamento e você carrega essa energia do assentamento com você para os lugares onde você pode ir. Ou seja, a espiritualidade sempre dá um jeito de resolver o problema quando a gente não tem condições físicas de fazê-lo, né? Entretanto, não é fácil para você conseguir ervas, não é fácil para você conseguir velas, né? Aliás, tem lugares que você nem vela pode firmar, né? Então, como é que funciona isso? Porque tem todas as questões legais, né? A questão de ter muitas casas de madeira, enfim. Acho que era legal o pessoal também ter um pouquinho de conhecimento nessa linha. Então, sobre a referência, sobre os assentamentos, o que eu tenho percebido com essa dificuldade, nada é por acaso, até dificuldade é para ensinar a gente a algo. Eu estou aprendendo, agora estou aprendendo e estou conseguindo ver e manipular o que o Pai Márcio fala no curso de ativar as energias, né? Você pegar um produto de um orixá, colocar aqui, riscar um ponto e tudo. Se você não souber ativar isso aí, né? Porque se fosse fácil assim, a gente ia vender kits, né? De assentamento, todo mundo ia comprar, pôr na sua casa, já estava sentado. E não é assim, né? Então eu estou percebendo que às vezes não é o local, é você ativar as energias na hora, às vezes com o verbo, com a palavra, levando toda a mente de todo mundo ali, trazendo o pessoal para isso que você está pensando, né? Então, se que nem a festa de Xangô, trazendo o pessoal, falando dos atributos de Xangô, né? E aí você consegue ativar a energia. E daí, quando você ativa essa energia, eu percebo energeticamente que faz a ponte entre o quarto de santo e aqui, entendeu? Só que isso me levou, agora que eu estou começando a perceber isso, né? Isso me levou a passar por essa dificuldade toda para chegar nesse ponto. Agora, sobre a questão das velas, das raízes, realmente é muito complicado, porque nós não temos velas que nem vocês têm aí no Brasil. Para encontrar uma vela palito aqui é muito complicado. Existe uma parecida, uma similar, mas não é igual. A qualidade também deixa muito a desejar. Vela colorida, então, para Exu é quase impossível. E quando encontra, dá até susto, porque elas se retorcem tudo. Parece até que Exu tá dando um recado que tinha uma vela de um filho de fé que mandou a foto. Pai do céu, o que é isso aqui? Olha, eu tô com uma... Quando eu olhei, eu falei, não. É sorte que eu tinha mandado a vela para ele, já conhecia. A vela que você está usando, ela tem uma coloração, ela é colorida com uma tinta a óleo. Então, ficou tudo retorcido. Mas engraçado que o retorcido é fazendo heavy metal, né? Então, eu falei, não, calma, não é demanda, sua vida está bem, para ficar tranquilo. Agora, a erva, meu irmão, a erva aqui é uma negação. Aqui me faz muita falta, muita falta. Vocês aí no Brasil, vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados, porque o que tem de axé aí, pelas ervas, é brincadeira. Aqui tem muito pouca erva, medicinal, então, tem muito pouca. Que nem erva de Exu, encontrei uma, né, mas eu queria fazer uma cama de Exu, que eu já aprendi a fazer, com outro sacerdote que eu acompanhei uma época da minha vida. E, claro, aí a gente faz com a folha da mamona. Aqui não tem folha da mamona. Aqui tem uma, mas ela espinha muito. Então, né, vai ficar uma cama da tortura. Então é muito complicado, aqui é muito complicado, a gente faz com o que pode, o que nós podemos aqui? Alecrim tem, arruda, depende da época tem, quando é inverno não tem, rosa branca tem, oliveira tem também, enfim, tem algumas coisas assim, mas não, assim, a variedade que vocês têm aí aqui não, aqui tem pra você ter uma ideia, aqui tem uns 5% que vocês têm aí, se não for menos até. Christian, eu vou te falar uma coisa, é que eu não consigo virar o meu computador agora para te mostrar, mas aqui no meu jardim eu tenho um monte de erva, entendeu? A gente mora num lugar aqui abençoado por Oxalá, que tem todos os pontos de força aqui em Peruíbe, de todos os orixás, e é um lugar maravilhoso. E assim, a gente está talvez no melhor lugar do mundo, né? O Brasil é o melhor lugar do mundo, e com todo respeito, inclusive a Andréa está louca para conhecer a Europa, né? Já falei que a gente vai combinar de fazer isso assim que for possível.
E, claro, né, a gente vai ter, indo para aí, a gente vai entrar em contato, vamos ter oportunidade de se encontrar. Mas eu quero aproveitar esse momento agora para mostrar para os nossos inscritos aqui, para os nossos irmãos, o Instagram do Tupo, né? Que, olha só que bacana aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Mesmo sem ele ter todas as condições, olha o que ele fez, que maravilha. Isso aqui é recente, né? Eu tenho acompanhado você. Semana isso aqui é retrasada. recente. Olha que lindo Exato. isso aqui. Tá vendo? Essa foi uma mesa para o seu Pinga-Fogo e para a Dona Rosa. E mesmo isso aqui é difícil para você achar aí, não é não? Sim, a gente encontra, mas é muito caro. Caro assim que o preço dela dá para comprar 12 garrafas aí do Brasil. Pois é. Enfim, aqui temos a visualização dele aqui, né? Na formatura dele, que foi agora em maio, né? E Isso. eu tenho a honra de ter uma foto dessa também no nosso Instagram, né? E a minha vai fazer 3 anos, né? Já, mas graças a Deus. E aqui a gente tem, então, ó, vocês podem procurar como Tupai Oxalá, né? No Instagram. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para que vocês possam ter acesso aí ao Pai Christian. É uma pessoa maravilhosa. Aliás, que honra, cara. Que honra ter você aqui com a gente. Olha esse trabalho aqui. Olha esse trabalho que lindo. Olha esse trabalho que lindo. Ah, sim. Isso aí foi... Posso falar? Claro. Foi um trabalho do Obaloaiê que foi muito lindo. Foi muito lindo. Então, por exemplo, isso aí é uma sala alugada. Então, vamos ter em conta isso que eu vou contar para a Vânia, o William, entender sobre o que é manipular as energias. O ritual começou muito bonito, as pessoas estavam ali. Perguntei, né, através do jogo de búzios para o orixá, se eu podia abrir para público. Foi aberto para público o banho de pipoca. Então, foi dar banho de pipoca nos filhos e em todas as pessoas que puderam agendar, trazer o material, etc. e tal, né? Não foi cobrado nada, tudo a preço de custo. Mas, enfim, quando começamos, então, a minha mãe, ela é de Nanã com Obaloaiê. E sempre que a gente canta para Nanã, ela recebe o orixá Nanã, que a gente chama de falangeiro na Umbanda, e ela recebe o Obaloaiê também, né? Então, quando começamos a cantar para o Obaloaiê, ele veio em terra, né? E daí ele começa a fazer a dança dele e tudo mais. E eu já estava preparado para dar com uma pipoca, com uma bolsa de papel de pipoca já cheia. Que era o dela, a gente ia começar pela idade, né? A pessoa mais velha era ela, já tinha pegado a dela. Daí eu olhei aqui, ele dançando, fui lá pedir a benção, depois eu fiquei olhando tudo ele desenvolvendo a dança no salão, falei assim, eu lembrei daquele Tan, que em Ansan assopra as pipocas para ele, né? Assopra as palhas dele, a pipoca estoura. Daí eu falei, não tem melhor homenagem que eu posso fazer para o nosso pai, o Obaloaiê, quando ele está em terra, do que isso. Comecei a ir atrás dele, conforme ele dançava, e jogava as pipocas. Em cima dele, caía. Na primeira caída que a pipoca deu nele, ó, só de falar, eu senti uma irradiação expandindo no ambiente tão forte, que me arrepiou todos os presentes, até gente da assistência falou que arrepiou naquela primeira caída de pipoca, e gente que não era umbandista, que estava a primeira vez ali, também sentiu isso. Então a irradiação do nosso pai Obaloaiê foi tão grande quando eu comecei a jogar pipoca, que já está comprovado isso que eu acabei de falar. Se você faz com fé e manipula bem as energias, o axé acontece igual como se estivesse no próprio quarto de santo. É a mais pura verdade. Aliás, Vânia, agora eu vou pedir para você... Nós temos aqui, né, dentro do nosso trabalho, alguns momentos que alguns orixás mandam seus falangeiros para dar o seu axé, né? E o mais lindo que a gente tem, desde que abrimos o Sente, já se vão 6 anos, é quando a Vânia recebe Nanã, né? Falangeiro de Nanã. Que ela, inclusive, fica emocionadíssima e, é uma sensação assim, É Nanã, mas vem uma alegria, vem uma paz, né, Vânia? Eu acho que era interessante você aproveitar agora e dar o seu testemunho. Como diz o Márcio, a gente tem pouco testemunho na Umbanda, então vamos aproveitar o momento aí. É uma coisa assim incrível. A primeira vez que Nanã se aproximou foi de uma intensidade, e eu sou médium consciente, né? Mas eu fico praticamente inconsciente. Eu saio fora,
mas é uma energia tão grande, tão maravilhosa. O dia que a gente fez aqui, inclusive, aqui na minha casa, né? Que a gente teve a reunião aqui na minha casa, e que ela apareceu, e que todos os filhos vieram pedir a bênção dela, de Nanã. Olha, eu acho que não, até as paredes choraram, porque realmente é uma energia maravilhosa. Nanã é impressionante. A gente recebe também o Pai Joaquim, né? Pai Joaquim de Angola, mas a energia, tem a avó Mariquinha, que é uma preta velha maravilhosa, que é um doce, uma criatura que também tem uma energia poderosa, mas Nanã, realmente, olha, se vocês fizeram isso, é uma ideia também para a gente fazer, quando agora nós iniciarmos realmente a nossa casa, a gente fazer esse tipo de colocação. Colocar quando o Nanã vem, dar um banho nela, dessas pétalas de rosa, de coisas assim muito maravilhosas, para que também todos possam receber, porque é grandioso. Para mim, o meu depoimento dela é uma coisa, não tem como explicar. E a Vânia tem uma coisa interessante, Christian, que apesar dela ser filha de Ançã de Frente, né, ela tem uma conexão com Nanã e com Iemanjá que é maravilhosa. Também já aconteceu disso ocorrer com Iemanjá. A Andréa, por exemplo, filha de Xangô de Frente, né, com Iemanjá de Juntó, ela tem também o mesmo tipo de radiação com Oxum. É impressionante isso, né? Então, graças a Deus, a gente tem esses testemunhos que são muito, muito relevantes e que é bastante interessante para a gente poder colocar. E eu, vendo aqui o teu Instagram, eu vejo que tem, inclusive... Bom, eu convido a todos para acessarem, para poderem ver. E é muito interessante mesmo, né, essa questão de como é que você consegue cultuar a nossa sagrada religião de Umbanda em lugares... esse aqui eu tenho que mostrar também, desculpa, mas... Eu vou mostrar esse aqui também, que é outro lindo aqui. Olha só que coisa linda, gente. Dá uma olhada nisso. Ah, tá. Essa daí foi nossa primeira festa cigana. Eu não tinha meu cigano, né? Eu não tinha manifestado cigano, ele veio manifestar há poucos anos. Eu fui visitar o Tueg, um abraço para o pai Marcos de Ogum, lá do Tueg de Londres. Temos que divulgar nossas umbandas em outras cidades também, que aqui tem umbanda boa. O Tueg, ele tem, parece que 80 filhos na corrente, não sei se 80 ou 180, agora não lembro, que a gente conversa tanto, a gente fala tanto números. E eu não tinha meu cigano. E toda vez que eu marcava para visitar uma gira de um pai de santo de confiança minha, era uma gira de uma linha que eu não trabalhava. Eu falei, ai meu Deus do céu. Cheguei lá, era cigano. O cigano Santiago veio, mas ele veio com uma força, pediu esses lenços aí e tudo, e ele dava passe com os outros com esses lenços aí, né? Então, inclusive o pai Marcos perguntou, e aí, continua com o cigano? Mas ele continua vindo. Eu falei, continua vindo? Ele tá jogando até carta na gira pros outros, pra você ter uma ideia, né? Então, essa foi no Tupo, depois a gente fez todos participaram, realmente foi muito bonito, né? A foto não mostra, mas a mesa de baralho dele tá ali, então ele dava um passo em você conversava, e conforme se a dúvida, ou ele esclarecia na hora, ou ele, para a pessoa sentir mais confiança na resposta, jogava umas cartas e mostrava para ele o resultado, né? E o pessoal, o Cigano Santiago tem clientela até hoje, os filhos pedem para ele voltar sempre para jogar as cartas e o passe com o pano. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Bom, enfim, eu convido a todos para acessarem aqui o Tupai Oxalá, né? Tupai Oxalá. E, é fantástico. Primeiro eu quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso, Christian. Agradecer a tua presença aqui. E queria que você fizesse mais um comentário. Você falou lá naquela entrevista que vocês têm um grupo aí de 4 pais de santos aí da Inglaterra, né?
e mencionar aí esse trabalho bacana que você faz também de inclusão, né, junto, trazendo essa Umbanda da Europa, para que o pessoal daqui do Brasil possa ter um pouquinho mais de conhecimento disso. Sim, nós somos 4 sacerdotes de Umbanda tradicional, né? Porque a união começou quando, da necessidade, né? Pessoas nos procuram, né? Na nossa página lá tem um botão do Instagram, do WhatsApp, que você clica, cai no meu WhatsApp aqui, e às vezes eu pergunto, mas qual cidade que você tá? Ah, eu tô na Inglaterra, eu tô na tem um irmão aí de confiança que eu posso indicar para você, etc e tal, né? E tem dado um resultado bom, porque, claro, somos nós 4. Por quê? Porque nós nos conversamos, nos conhecemos pessoalmente, tivemos um encontro, tá? Baseamos no que nós temos iguais e o que nós temos diferente, podemos, assim, confiar no sentido de que estou indicando para as pessoas que vão com eles, e tanto eles comigo, que se trata da Umbanda realmente, a Umbanda da caridade, né? Porque como aí no Brasil, aqui também tem muito intrusismo, né? Que o pessoal brinca, usa esse termo os marmoteiros, né? Gente que não é sacerdote e se auto-intitula para sacerdote para começar a cobrar dos outros. Então, a nossa Umbanda é Umbanda da caridade. Se é da caridade, não pode cobrar para atendimento nenhum, né? Então, baseado nisso que nós temos igual, então a gente vai indicando um para o outro e tem dado muito resultado. Muito bacana. Agora eu queria te pedir, meu irmão, primeiro agradecendo demais a tua presença aqui com a gente, a honra que você está dando para a gente, a homenagem que a gente está fazendo para você aí dessa Umbanda da Inglaterra, mas desde Manchester, né, a terra aí de sei lá, 5.000 anos de existência, você passar para a gente aqui o teu axé, né, passar a tua bênção aqui para os inscritos do canal Conversando sobre a Espiritualidade da família do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. A gente gostaria de ouvir a tua bênção aí para nós. A honra, já falei, a honra é toda minha, por você estar dando essa visibilidade do nosso trabalho aqui, não só eu, como eu falei, o pai Fernando, do Utobem, também em Londres, o pai Júnior, que ainda não tem casa aberta, mas continua com atendimento lá em Peterborough. Então, a honra é toda nossa, está dando essa visibilidade. E nada, me põe à disposição de vocês e dos filhos do canal também, para qualquer dúvida, qualquer informação. Se vocês souberem de alguma pessoa que está precisando tomar um passe aqui na Inglaterra, entre em contato comigo, que a gente vai tentar ver qual que é o centro mais próximo, né, da pessoa, né? E nada, e peço que nosso Pai Oxalá, com a nossa mamãe Iemanjá, e todos os sagrados orixá, os guias de cada um de nós, nos abençoe com muita paz, com muita fé e com muita axé, muita prosperidade no caminho de todos nós e de todos que assistem o canal. Que assim seja. Muito, muito, muito obrigada, Christian. E você, da família Seente, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ativa o sininho e lembra, dê o joinha. O Christian veio gentilmente aqui no domingo gravar esse podcast para vocês. E se vocês quiserem mandar uma mensagem para o Christian, escreva aqui nos comentários que nós repassamos para ele e podemos trazer o Christian para mais vídeos, trazendo mais informações. Se vocês têm o conhecimento de alguém lá da Inglaterra ou de algum lugar da Europa que quer buscar o axé da Umbanda, entre em contato com a gente aqui também. Quer participar do nosso WhatsApp? Nós temos aqui também o link, dá um oi para a gente que a gente te adiciona, aonde você vai ter quentinhas mensagens e os comunicados aqui da família Seente, do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Christian, quero agradecer novamente a sua disponibilidade, o seu coração aberto para trazer a sua história, um pouco da sua caminhada. Eu sei que é um pouco, porque a caminhada deve ter sido bem longa, e deixar aberto aqui para você voltar quando você quiser. Nós estamos abertos aqui, quando você tiver alguma novidade da sua casa, do seu trabalho, venha se comunicar com a gente, com a família Seente. E eu quero deixar um beijo no coração de todo mundo e agradecer pela presença até o final desse vídeo, lembrando de dar o joinha, que é muito importante para a divulgação da espiritualidade no geral, e participe, dando seu joinha, é muito importante.
Um beijo no coração de todo mundo e axé. Eu queria também convidar você, Christian, quando estiver passando férias no Brasil a próxima vez, que você recentemente voltou, né, em função aí da tua formatura, para vir visitar a gente aqui no litoral sul, né, do estado de São Paulo, e na cidade de Peruíbe, vir visitar nossa casa. Vai ser uma honra enorme ter você com a gente aqui. E dizer para todo mundo, né, que muito em breve a gente vai estar na rua Silvio Pinto Soares, 917, o bairro Samburá, aqui em Peruíbe. Trabalhos de evangelho espírita cristão às 11 horas da manhã e giras de umbanda às 7h30 da noite, tá? Então, a gente vai ter uma honra também de receber você, que vai nos prestigiar com a sua visita. E, Christian, só gratidão, meu irmão, só gratidão. Não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz de ter você aqui com a gente, tá? Um beijo no coração de todos. A honra vai ser toda minha de poder visitá-los e eu que agradeço o convite. Eu agradeço também a tua presença, foi muito, muito interessante, foi ótimo ter você com a gente. Traga sempre novidades, volte, nós estamos te esperando, tá bom? Um abraço, um axé para você bem grande. Axé, até a próxima. Axé. Até. Axé. Axé.